Viu? Quando eu falo as palavras deste livro, coisas acontecem. Mas um livro que você fala as palavras e algo acontece não é um livro de magia? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Sem Nome. Eu sou o Felipe Forte e você está no canal de Teologia menos místico desta internet. A série Criacionismos continua na semana que vem, então para não perder o próximo vídeo, já se inscreve no canal, que a série vai ficar bem supimpa. Eu garanto. E hoje nós vamos falar sobre mais um mito comum entre cristãos. No meu vídeo sobre Bíblia e Ciência, eu falei sobre como alguns cristãos gostam de exaltar a Bíblia acima do que ela é. Só que eu também falei que exaltar a Bíblia acima do que ela é tão herege quanto colocar ela abaixo do que ela é. Porque nos dois casos são mentiras sobre a palavra de Deus. Ou seja para mais ou seja para menos, distorcer o que a Bíblia é ainda é distorcer o que a Bíblia é. E hoje nós vamos falar por que falar coisas da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia, pode voltar vazio. Então, se você gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal e deixe seu comentário ao fim do vídeo, dizendo o que você achou. Fechou? Então, let's bora! É muito comum a gente ouvir alguns cristãos falando coisas como, por exemplo, a palavra de Deus não volta vazia. Mas o que isso significa? Geralmente é usado para falar que é um ar místico quando você fala coisas da Bíblia, verdades bíblicas. Ou seja, algo místico acontece quando a gente cita a Bíblia, e quando a gente fala assim, é um poder que vai causar algum efeito na pessoa. E a justificativa principal para isso é o texto de Isaías 55:11, que diz: "Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." Nesse texto, Deus diz claramente que a palavra que sair da boca dele não voltará vazia. Então toma, herege, a palavra de Deus não volta vazia. Ela é viva e eficaz, corta até pedra, mais afiada que espada de dois gumes. Calma. Antes de me chamar de herege, por que a gente não vai estudar o contexto desse texto? O contexto dessa passagem começa em Isaías 51, versículo 14, que diz o seguinte: "O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará." Baseado nesse texto que começa o contexto que vai até o capítulo 55, o que nós temos? O que dá para perceber já? Isso mesmo, Deus começa fazendo uma promessa, e até o capítulo 55 ele vai fazendo várias promessas. Essas promessas se dirigem a Israel que está em cativeiro na Babilônia. Ao final de todas essas promessas, Deus diz que a palavra dele não voltará vazia. E o que minha palavra significa então? O mesmo sentido que nós damos no português a frases como, por exemplo, eu sou um homem de palavra. Ou seja, você pode confiar no que eu estou falando. Minha palavra aqui se refere às promessas que Deus fez, não é à Bíblia. Dado o contexto de Isaías 55, então fica claro que minha palavra não voltará vazia, significa que as promessas feitas nos capítulos anteriores até esse ponto irão se cumprir. Como bem explica Nate Sala, entre esse verso, Isaías 51:14, e 55:11, Deus faz diversas promessas de que Israel será liberta e retornará à sua terra. Maior ainda é a promessa de que um futuro servo sofredor virá para redimir Israel, junto com a promessa de que a aliança de paz de Deus não mudará. Depois de todas essas promessas, nos capítulos anteriores, Deus diz: "Minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará tudo que me apraz, e prosperará naquilo que enviei." O contexto é claro. A palavra de Deus se refere às várias promessas que ele fez a Israel. Sua declaração aqui é especificamente direcionada a garantir a Israel que suas promessas virão a se cumprir. O erro aqui é equivocar na expressão palavra de Deus e achar que se refere à Bíblia. Um outro texto usado para justificar esse misticismo bíblico é o de Hebreus 4, versículo 12, que diz o seguinte: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Então, de uma forma poética, o autor está dizendo que citar a Bíblia vai nos estraçalhar e nos fazer nos derramar diante de Deus, certo? Bom, pode ser que sim, mas não é sobre isso esse texto. Note que eu disse que pode acontecer algo, mas não quer dizer que ela não vá voltar vazia, seja lá o que vazio signifique. Mas sobre o que se trata então o texto de Hebreus 4? Bom, para responder essa pergunta, você adivinhou, contexto. Repare que esse texto começa com a palavra porquê, ou seja, é a justificativa de algo. O capítulo 4 de Hebreus é um capítulo sobre confiança, sobre o descanso no repouso de Deus e muitas outras coisas. Ele não ia parar do nada para falar que citar a Bíblia corta até pedra. E esse mesmo capítulo 4 começa da seguinte forma:
Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrarem no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Perceba que o capítulo 4 começa com o autor falando sobre confiar nas promessas de Deus, e ele também diz que foram pregadas as boas novas, mas para alguns nada se aproveitou. No restante do capítulo, o autor fala que ainda existe um repouso para aqueles que confiam em Deus. E desde o começo até o versículo 11, que precede o 12, ele está falando de um jeito para encorajar o povo a não escorregar, a não cair no exemplo da desobediência. Agora, se ele vai falando sobre tudo isso até o versículo 12, e o 12 ele começa com porquê, mostrando que é uma justificativa para o que ele falou antes, qual que é essa justificativa? Michael Heiser, ao comentar esse texto em seu podcast, disse o seguinte: com relação a esses dois versos, Hebreus 4, 11 e 12, o que a palavra viva nos ajuda a discernir? Se nós somos bons o bastante para ter a vida eterna? É isso que o autor de Hebreus tem em mente? Tudo que nós falamos até aqui, entrar no repouso, o repouso ainda estar disponível, não sejam como as pessoas do Antigo Testamento que não entraram no repouso, eles falharam por causa da desobediência, eles não creram. Toda essa conversa, tudo que foi falado, conclui nos versos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Todo mundo conhece esse versículo. Mas o que esse versículo, em seu contexto, está nos ensinando? Não está nos ensinando que devemos olhar para a palavra de Deus ou ouvir a voz de Deus em nossas mentes para discernir se nós somos bons o bastante para ter a vida eterna. Não é sobre discernir se estamos guardando a Torá o bastante. Não é sobre discernir se nós pecamos muito para termos a vida eterna. Não é sobre isso. É sobre discernir se nós cremos ou não. Esse texto nos lembra que nós temos que crer e nos encorajar a crer. E nos provoca. A palavra de Deus nos provoca para que confiemos no Evangelho. Honestamente, dizer qualquer outra coisa, ou dizer o contrário, é afastar esses versículos de seu contexto. E é por causa dessa provocação que a palavra nos provoca que ela está apta a discernir os pensamentos e intenções do coração, como é dito no próprio versículo 12. Devemos procurar entrar no repouso e não cair no exemplo da desobediência das pessoas do Antigo Testamento. Isso porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela entra na nossa alma e nos ajuda a discernir se o nosso coração realmente está confiando em Cristo. Só que isso não tem a ver com você falar a Bíblia e realmente acontecer um efeito numa pessoa. É por isso que o autor de Hebreus foi citando a Bíblia e dando motivos para essa confiança, para que os leitores da sua carta vissem aquilo e soubessem discernir em si mesmos se eles estavam confiando. Só que talvez não causasse efeito algum. Por isso que alguns foram pregadas as boas novas e não lhes aproveitou nada. Mas e o texto de Romanos 1,16? O Evangelho não é o poder de Deus? Perceba que eu disse Romanos 1,16 porque nesse caso não é um versículo tirado do seu contexto, é meio versículo tirado do versículo. E esse meio versículo diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Nós realmente não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Mas o que diz o resto do versículo? Para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, não é que você vai virar o Nappa do Dragon Ball Z e vai sair um poder da sua boca quando você falar o Evangelho. Quer dizer que quando a pessoa crê no Evangelho, o poder de Deus age nela para a sua salvação. Por isso que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque é ouvindo e crendo que uma pessoa é salva. Mas Jesus citou a Bíblia contra Satanás. Sim, para mostrar qual era a autoridade dele e ao que ele iria realmente obedecer. Não é a leitura simples que Satanás fez que vai enganar Jesus para que ele obedeça ao capiroto. É uma leitura bem feita da Bíblia que mostra qual que é a autoridade sobre Jesus. Que afinal, por ele ser Deus, ele vai obedecer o quê? A palavra dele mesmo, né? Mas a fé vem pelo ouvir. Sim, mas todos que ouvem têm fé? Não. Mas é o Espírito que convence. Sim, mas quando você fala algo da Bíblia, não quer dizer que o Espírito está saindo da sua boca. E você que usa essa desculpa do a palavra não volta vazia para fazer um evangelismo simples, simplesmente falar e esperar que algo aconteça. Se for para acontecer, acontece. Se não for, alguma coisa Deus vai incomodar no coração da pessoa. Qual que é a sua desculpa agora? Não tem justificativa bíblica para esse tipo de evangelismo fraco, sem esforço algum. Vai continuar com esse evangelismo fraco e preguiçoso? Ou vai fazer algo pelo reino? Porque Jesus e os apóstolos se esforçaram pelo Evangelho. E eles defenderam a fé quando era necessário. Se Paulo não tivesse feito apologética, ele não teria escrito nenhuma carta dele. Mas você realmente acha que é só falar Jesus te ama, ou Jesus morreu por você, etc? E esperar que alguma coisa aconteça? Mas quando eu prego, alguns se convertem e outros ficam incomodados. Então mostra que não volta vazia, porque causa algum efeito. Qualquer coisa que você falar vai causar um efeito na pessoa.
Até eu falando agora tô causando algum efeito em você. Se eu falar chocolate é bom, quem não gosta de chocolate, que é uma pessoa desumana, vai sentir alguma coisa. Então não é uma propriedade na palavra de Deus, porque não é um livro místico. Deus não tinha intenção de fazer isso. Então vença a sua preguiça e faça algo mais elaborado quando necessário. Então, é isso. Clica no gostei se você gostou, deixe seu comentário, se você discorda ou concorda. Deixe seu comentário também, fale o que você quiser. Isso me ajuda no engajamento. E no começo da semana que vem, teremos mais um vídeo da série Criacionismos, onde eu falarei sobre a teoria da lacuna. Será que houve uma lacuna de tempo indeterminado entre Gênesis 1.1 e 1.2? E perto do fim de semana que vem, teremos mais um vídeo não relacionado à série, que será sobre paz no coração. Será que o cristão tem que tomar decisões baseadas em paz no coração? Siga o seu coração e descubra, e se inscreva para não perder nada. Então, até mais.